Que bom que você está aqui hoje, né? Uma noite de quarta-feira, no meio da semana, bastante trabalho, mas alegre por estar na casa de Deus, né? Sejam bem-vindos a todos, nossos amigos, irmãos presentes aqui, né? Que a graça de Deus possa alcançar nosso coração no dia de hoje, né? Vamos, número 220, faz favor a sonoplastia. Vamos nos colocar de pé, meus queridos, para iniciar com esse hino. É prazer servir a Cristo. Vamos abrir nossos corações a Deus neste momento, né? E expor para fora a nossa ansiedade. A vida de louvores, de alegria divina. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sob a mão do seu poder, no viver com a prazer real. É prazer servir a Cristo, sobrepuja toda dor, pois maiores sofrimentos suportou o Salvador. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sobre a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, alegria perena, pois expulsa as trevas da alma com a luz celestial. É prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sobre a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. Amém? Do mesmo modo que estamos, vamos cruzar nossas frontes para falarmos com Deus. Pai Celestial, gratos somos, Senhor, por mais uma noite de quarta-feira, estarmos presentes aqui na sua santa casa de oração. Querido Pai, estamos felizes porque sabemos que aonde existe mais de uma pessoa, o Senhor está presente. Muito obrigado, Pai, pela sua presença aqui neste momento. Que todo louvor, todo sermão que seja dito aqui, que venha da parte dos céus, em especial designado a Ti, Senhor. Muito obrigado, Cristo, pelas bênçãos recebidas no dia de hoje. Abençoe nossos queridos irmãos e as nossas queridas visitas que tiveram esforços devido à chuva, tiveram dificuldade de saúde, financeira, mas se esforçaram e estão felizes, corações transbordando por estar aqui na sua santa casa de oração. Muito obrigado a Deus pelas bênçãos. Faça-se presente até o final desse culto conosco. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Não sei se teve e foi preparado o nosso momento saúde.
Algumas das irmãs ficou. A irmã Joana, a irmã Vânia comentou alguma coisa. Os momentos de saúde não tem hoje então, né? Tá certo. Então, meus queridos, vamos dar continuidade então. Vamos fazer o nosso momento especial, o momento designado diretamente a Deus, mostrando a nossa fidelidade a Deus, né? Os momentos felizes que passamos durante a semana, no dia de hoje. E que Deus prepare alguns dias para frente aí, até o nosso querido sábado chegar com bastante alegria, né? Bastante bonança em nossa vida. Deus tem planos que às vezes nós não sabemos, né? Vamos colocar o nosso hino, então, Jacksandro. Está aqui a salva à frente. Este é o momento de você expressar a sua fidelidade ao nosso Deus. Vamos cantar juntos, então. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Convido os irmãos para nos colocarmos de joelhos para agradecermos a Deus. Querido Senhor que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos manteve, nos abençoou e nos protegeu até hoje, até esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá as bênçãos, o Senhor nos dá a saúde para podermos trabalhar e assim podemos ser fiéis a Ti. Como diz o hino, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e também pedimos pelo que o Senhor vai fazer por nós. Que a nossa humilde
o nosso humilde ato de devolvermos aquilo que é teu e as suas ofertas em adoração possam ser no nosso coração um motivo de alegria. E que o Senhor venha nos abençoar para que possamos abençoar outras pessoas também. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria nós olharmos aqui da frente e ver a nossa igreja, a casa de Deus, repleta de irmãos, né? E ansiosos para colocar os pedidos, os agradecimentos nas mãos de Deus, né? Como toda quarta-feira fazemos, vamos fazer por ala. Temos uma quantidade de irmãos razoável, né? Eu acho que temos tempo para expor individualmente, né? Cada um dos irmãos os seus agradecimentos, seus pedidos. Como sempre começamos pela ala esquerda, da esquerda para a direita, vamos manter, né? Vamos começar por essa ala então novamente. Os irmãos que estiverem à vontade nesse momento, pode ficar à vontade. Nosso Deus com certeza estará ouvindo o seu pedido de agradecimento. Lucas escreve isso contando da vida de Paulo, e ele, para defender Paulo com esse Teófilo, ele nos dá algumas informações do que estava acontecendo. Ele precisava explicar o que Paulo fazia tanto, que queriam prendê-lo. Ele falou, olha o que ele fazia. Hoje, nós vamos estudar aqui, a partir do verso 6, o que Paulo estava fazendo especificamente ali, nesse texto, nesta região. Vamos ler o verso 6, então, e diz que, percorrendo a região da Frígio-Gálata, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha só. Se concentre no que nós estamos lendo aqui. Diz a Bíblia que Paulo, aqui nós estamos lendo, queria pregar a palavra na Ásia. E diz a Bíblia que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra na Ásia. E eu quero que você me diga, pregar a palavra é algo mal? Não. Mas o Espírito Santo tinha uma visão diferente. E disse a Paulo, não vá. Eu não sei exatamente o que aconteceu, como que ele pediu, se o Espírito Santo falou com ele, se ele percebeu que tudo estava dando errado, eu não sei. A Bíblia não dá, só diz que o Espírito Santo impediu. E Paulo sabia que era o Espírito do Senhor. Então eu gosto de parar nesse versículo porque algumas vezes a gente pensa assim, tudo que eu estou fazendo é de bom tem que dar certo. E a vida, enquanto vivermos aqui, nem tudo vai dar certo. Mesmo que seja pregar a palavra. Nem tudo dá certo. Mas não é porque Deus não estava conosco, ou não está conosco. Deus estava com Paulo, mas disse, Paulo, você não vai para a Ásia. Nem tente. Diz no versículo seguinte, no 7, que defrontando Mícia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E diz ali no verso 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Como era um varão macedônio? Pelas roupas dele. Então, digamos que a gente tivesse uma visão de um homem com um chapeuzinho baixinho, uma roupa larga, que a gente chama de bombacha, eu diria que viu o quê? Viu um gaúcho, né? Então, ele olhou e falou, é alguém da Macedônia, mas era um anjo do Senhor na visão dele. E dizendo para ele, vá à Macedônia. Então, Paulo pensou o seguinte, Deus não quer que eu vá à Ásia, porque quer que eu vá à Macedônia. Mas Paulo poderia dizer, mas Senhor, eu vou na Macedônia, mas hoje eu quero ir na Ásia. Será que ele falou? Diz aqui o verso 10. E assim que teve a visão imediatamente, procurando partir para aquele destino. E diz, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quero parar uma curiosidade. Quando diz assim, nos chamado, Lucas diz que estava junto aqui no negócio. Né? Ele estava escrevendo, nos chamou. Ele estava junto. Calcula-se que 22 pessoas trabalhavam com Paulo, não todo o tempo, mas 22 pessoas estavam andando com Paulo. Mas olha só,
Quando Paulo entendeu que Deus disse para ele ir para a Macedônia, ele nem parou para pensar. Ele foi no exato instante. Levantou-se e disse, vamos embora. Não sei como é que ele fez para ir, aonde ele comprou passagem, que roupa que ele levou. Eu só sei que ele preparou o que tinha que fazer e foi embora, obedecendo o que Deus planejou para ele. Quando chegou lá na Macedônia, diz que no sábado, no verso 13, diz que no sábado, saímos da cidade para junto do ribeiro, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Então, você descobre aqui algumas coisas. Olha, Paulo guardava o sábado? Guardava o sábado. Tanto que no sábado ele foi pregar a palavra. Tinha igreja para ir no sábado lá na Macedônia? Não tinha igreja, porque ele foi lá para isso. Mas ele pensou com ele mesmo, mas não vou deixar de pregar a palavra só porque não tem igreja. Eu vou do mesmo jeito e nós vamos fazer um culto. E eu penso que Paulo, ele usou algumas pessoas para fazer esse culto. E eu acho interessante, uma vez eu fui num campuri de desbravadores, lá no norte do Paraná. Faz muitos anos isso. E eu peguei a faixa do meu clube e estiquei a faixa do meu clube. E todo mundo via lá meu clube e perguntava, teu clube tá aí? Eu dava risada, só tava eu. E na hora dos gritos de guerra, aquelas brincadeiras, eu ensinei uma música nossa para um outro clube e eles cantaram e todo mundo achava que era... Mas não tinha, estava sozinho lá. Mais ou menos assim que Paulo fez. Paulo não tem igreja, chegou para as mulheres que estavam lá, vem cá, vem, sente aqui. Foi chamando as mulheres que estavam conversando, ele entrou na conversa e quando ele entrou na conversa, aquele negócio virou um culto. Ele persuadiu as pessoas. Eu não sei o que as mulheres estavam fazendo lá. Como eles estão na beira de um rio, imagino que estavam lavando roupa. Eu não sei. Não tenho ideia do que eles estavam fazendo. A Bíblia não dá muita informação. Mas diz aqui no texto, que no verso 14, que a certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela temia Deus, mas não era ainda cristã, e nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, esta mulher, ela estava em condições de entender, porque ela já estava querendo saber de Deus, só não sabia o que fazer. Paulo vem e explica para ela. Veja o verso aqui. Depois, verso 15, de ser batizada, ela e toda a sua casa. Pare aí que eu já vou falar o restinho do versículo. Eu gosto de parar nesse ponto aqui. E em outras passagens vocês vão ver eu parando também. Quanto tempo essa mulher preparou-se para se batizar? Assim que ela disse que aceitava, o rio estava ali, batizou ela. E a família, que com certeza Paulo vem cá, vou explicar para vocês também, batizou todos eles. Todas as passagens bíblicas, 100% das passagens bíblicas, quando a pessoa diz sim, ela é batizada. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que qualquer um que diga sim, a gente vai entrar no tanque e batizar. A gente vai trabalhar cada caso, cada situação. Mas eu estou dizendo que tem gente que acha que tem que ficar um ano para batizar. Ainda ontem à noite alguém me disse que trabalhou um ano com uma pessoa, a pessoa se mudou e não foi batizada. Uma pessoa não, 4 pessoas, uma casa inteira. Então a gente tem que trabalhar conforme Deus pede. Mas ela, inteligente, diz que foi batizada. Agora o verso seguinte, continuando o verso, o mesmo verso. Diz assim, dizendo, ela, Lídia, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto, constrangeu a todas as pessoas que estavam ali a irem para a casa de Lídia. Então a pergunta é o seguinte, Paulo tinha dinheiro para estar em hotel? Olha, se tinha, era alguma coisa bem ruim. Não sei se já ficou em hotel ruim. Eu já fiquei em hotel ruim. Puxa vida, fui num hotel bonito, na fachada, na recepção granito, tudo bonito. E eu perguntei ao porteiro, falei, eu posso ver o quarto? Ele falou, o quarto é novo, guarda-roupa novo, pintura nova. Bom, se é assim, então, vamos entrar. Paguei tudo direitinho, porque ia ficar uma noite só, acertei já de cara. Cheguei no quarto, guarda-roupa era novo, mas a cama era velha demais. E pintura nova também, tinham acabado de pintar. Um cheiro horrível de tinta. Então, Paulo devia estar num lugar desse. E Lídia pensou com ela, hoje eu sou cristã. Ela não usou essa expressão, mas vou usar para nós. Hoje eu sou cristã. E se sou cristã, tenho que ajudar na pregação da palavra.
pregar, eu não sei, acabei de chegar na igreja, fazia minutos que tinha sido batizada, mas ela disse, eu preciso ajudar. O que a igreja de Deus precisa? Precisa de lugar para Paulo e seus companheiros. Isso eu posso fazer, eu tenho minha casa, ele não tem casa. Então, o que ela disse? Eu vou ajudar, vou dar comida para ele, vou dar casa para ele. Hoje você não precisa dar comida e casa para mim, por exemplo, que sou o pastor, um outro pastor que apareça aqui na igreja. Por quê? Porque a igreja paga o nosso salário, nós temos nossa casa, isso está resolvido. Mas existem outras coisas que precisam ser feitas. E eu digo que Lídia, mesmo sendo recém-batizada, ela teve a expressão de iniciativa. Não ficou esperando alguém mandar ela, ou esperando uma comissão da igreja para dizer, você vai fazer tal coisa. Isso eu posso fazer. Ou precisa eleição para alguém oferecer casa para um líder da igreja que está precisando. Não estou dizendo para vocês ficar oferecendo casas, irmãos. Entenda o texto. Estou dizendo que você precisa sempre estar ajudando a causa do Senhor. Não pode ficar esperando que alguém faça, mas faça você a sua parte. Continuando agora Paulo hospedado, no verso 16, diz que Paulo, aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta mulher estava possessa, ou seja, dominada por Satanás. E nesse domínio, ela tinha adivinhações. Não importa o que ela dizia, o que importa é que ganhava dinheiro. E Paulo não se meteu com ela, pelo menos não até que ela começou a incomodar ele. E diz que, no verso 17, olha só, Paulo e nós, diz assim, clamava dizendo, seguindo Paulo, e a todos os homens ali, estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Então ela andava atrás deles, como se estivesse apontando, esses homens aqui são servos de Deus do Altíssimo. E diz mais ali, e eles trazem o quê? O caminho da salvação. Disse alguma mentira? Então preste atenção, irmãos. Preste atenção. Satanás, ele usa de verdade para te levar para o caminho errado. Então cuidado quando você escuta alguém falando, mas veja, ele abriu a Bíblia, ele mostrou. Preste atenção. Por isso eu insisto em dizer, nós precisamos do poder do Espírito Santo para discernir entre o certo e o errado. O que ela disse aqui foi perfeito. Só que Paulo percebeu, porque ele não fazia isso um dia. Ela fazia isso todo dia que Paulo passava ali. E Paulo percebeu que, na verdade, a tática de Satanás era o seguinte, aqueles que eram realmente, vamos dizer assim, poderiam se tornar cristãos, sabiam que aquela mulher era endemoniada. Então, quando ela dizia, esses aqui são gente boa, ela estava dizendo para todo mundo, eles são iguais a mim. E aí as pessoas não queriam ficar com Paulo. Entendeu a tática? Ele falava a verdade, mas era uma verdade que destruía a verdade que Paulo estava pregando. E aí, nessa situação toda, diz que Paulo, aqui, verso 18, diz que isso se repetia muitos dias. E então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O que ele fez? Gritou, esperneou? Não, ele só virou, ele estava andando, virou e falou, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E o Espírito saiu. Eu tenho visto algumas coisas por aí, em algumas igrejas. Uma vez eu estava andando na rua com a minha esposa, a gente já era casado, mas recém-casado. E eu falei para ela, você já viu alguém endemoniado? E ela disse, não. Mas eu sabia onde a gente estava indo e tinha uma porta aberta assim. Falei, então veja. E abri e virei ela para a porta assim da igreja que estávamos e a pessoa lá endemoniada na frente, né? É fácil, é só você ir, vai ter um endemoniado lá. Tem convênio, eu acho, né? Porque todo dia tem um endemoniadozinho lá para eles expulsar. E é uma gritaria, um esperneio, é para tirar. Mas sabe, quando eu era estudante ainda, eu estava fazendo um estágio na cidade de Limeira, estava no 4º ano de teologia, tinha um senhor lá, um irmão lá chamado Luiz, na igreja de lá daquela cidade. Esse irmão, me perdoe o modo de falar, mas tenho que falar. Esse irmão era gordão, bem gordão, pesadão. E ele trabalhava de domingo a sexta, só parava de pôr do sol e pôr do sol. O resto ele trabalhava. Ele tinha uma empresa própria e se ele não trabalhasse muito, ele não vencia o serviço que ele tinha e não tinha muita coisa. Então ele ia na igreja, almoçava,
e logo depois do almoço, ele queria dar uma descansada, que era o único horário que ele tinha. Aquele cochilinho depois do almoço. E aí ele deitado no sofá, morava em casa popular, lá é uma cidade quente, aquelas janelas grandes assim, e daí de repente, a rua estreita, outra janela grandona, uma mulher, um homem endemoniado e 3 homens gritando, tentando tirar o demônio daquele homem. Literalmente ele disse, durma com um barulho desse. Ninguém consegue dormir com aquela gritaria, praticamente dentro da sala dele. Aí então aquele homem se ajoelhou ali na sala, encostou-se assim na mesinha de centro, ajoelhado, ele disse, Senhor, estou tão cansado, Senhor, trabalho a semana inteira, eu só queria dar um cochilinho, será que o Senhor podia resolver esse barulho aí do lado? Só isso que ele falou. Enquanto ele falava isso, aquele endemoniado deu uma cotovelada num, cotovelada no outro, chegou até a janela e gritou, ô gordão, não se mete no assunto que não é teu. E aí eu quero dizer para vocês aqui, que quando um servo do Senhor fala, não precisa berreiro não, porque a oração de um justo tem muito poder. E a tua oração tem muito poder. Você não consegue ter noção de qual é o poder, nem eu consigo. Mas eu sei que tem, porque a gente não vê o além ali, não conseguimos ver. Mas esse homem estava lá, esse endemoniado, falou, agora eu perder aqui, vou ter que ir embora se não para de orar. E daí falou, agora que eu vou orar. E orou mesmo. E aí o silêncio veio. Mas eu quero lhe perguntar, o que Paulo fez ao tirar aquele demônio? Foi algo bom ou ruim? Bom ou ruim? Bom. Ele fez com grande poder, mas esse poder vinha dele ou de Deus? De Deus. Então veja o texto seguinte, verso 19. E vendo os seus senhores, aqueles que lideravam aquela mulher, eles desfizeram a esperança de lucro, agarraram a Paulo e Silas, os dois que estavam naquele momento ali, e os arrastaram em praça na presença das autoridades, e levando-os aos pretores, pretores é um tipo de soldado, de policial, e disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, proclamando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. E diz que levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Tiraram a roupa deles, rasgaram a roupa, pegaram varas, igual fazem com alguns animais, que não seja certo, mas é isso que faziam, e bateram neles em praça pública. Então eu vejo um monte de coisa aqui. Olha só. O que eles fizeram, não fizeram por si só. Quem fez foi Deus. E mesmo assim, mesmo nessa situação, eles ainda foram humilhados com suas roupas rasgadas e ainda açoitados igual alguns animais, que alguns fazem isso. Não se delongue no pensamento, mas a pergunta é, cadê Deus? Porque se Paulo estava ali, olha, ele não queria ter ido para lá, ele queria ter ido para a Ásia. Foi Deus que disse para ele ir na Macedônia. Foi Deus que deu o poder para ele tirar o demônio. E agora este homem é maltratado, humilhado, rasgado suas roupas e açoitado. E olha o que acontece mais. Diz os versículos seguintes, e ainda que depois de darem muitos açoites, não foi um açoite, muitos açoites, de cortarem-lhe a carne, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Então, olha só, verso 24, eles recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, eles prendeu-os com os pés no tronco. Então é assim, olha, no Império Romano, isso em vários impérios, mas nesse especificamente, quando ele recebia a ordem de cuidar de um prisioneiro, ó, específico, cuide, hein? Isso significava o seguinte, se o prisioneiro fugisse, o responsável era morto. E a maneira de morrer não era tão boa assim, não. Então ele, com medo, o que ele fez? Pegou os dois, é um sanduíche de tronco, põe um tronco, põe os pés, as mãos, ele fica assim nessa posição, fecha outro tronco e bate cadeado. Não tem como sair. Então Paulo agora estava numa situação de dor, de humilhação e ainda totalmente desconfortável, porque dormir nessa posição é horrível e quanto mais cheio de dor. E aí volto a perguntar, e Deus? Que não ajudava Paulo? E Silas que estava ali junto, que diz a Bíblia. Eu quero lhe perguntar, irmão, Deus tinha poder
para não deixar que Paulo acontecesse isso com ele? Tinha. Mas você consegue entender que a vida ela tem rumos. A nossa vida tem rumos, nem tudo dá certo. Mas veja o que acontece. Porque algumas pessoas talvez estariam xingando a Deus. Algumas estariam dizendo que, eu já vi isso, pessoas dizendo, eu não vou mais para a igreja porque Deus não cuida de mim. Mas sabe qual é a reação de Paulo? Diz no verso 25 que por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eu não sei que música que Paulo cantava, a Bíblia não registra a canção. Mas para a gente mentalizar, eu quero convidar você a cantarmos uma estrofe de Deus é tão bom. Vamos cantar. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Eu queria que você gravasse essa música para você entender como pode estar açoitado, com as costas rasgadas, preso, desconfortável e cantando Deus é tão bom para mim. E aquilo estava chamando a atenção dos outros prisioneiros que lá estavam. E eles ficaram atentos, ouvindo quando eles oravam, ouvindo quando eles cantavam. E Paulo pensou com ele próprio, se estou aqui, simplesmente. Ele não estava condenando Deus de jeito nenhum. Ele diz, em aonde eu estiver, não importa como eu estiver, eu vou adorar meu Deus. Porque alguns acham que só posso adorar a Deus se tudo estiver certo. Se tudo estiver maravilhoso, eu vou adorar a Deus. Na verdade, sabe, a prática diz que isso não acontece. Quando tudo está certo, a gente escapa de Deus. Deus permitiu, Deus instruiu tudo, deixou que tudo acontecesse. Se nós vamos ficar debatendo esse negócio aqui e não vamos chegar a conclusão nenhuma. O fato é que a história de Paulo o levou até a prisão. A nossa história poderá levar a uma doença. A nossa história poderá levar a um desemprego, a alguém que nos maltratou, a alguma coisa que não deu certo. A nossa história, porque vivemos nesse mundo do pecado, pode acontecer isso. Mas eu não sirvo a história. Eu sirvo a Deus. E a Deus eu louvo. E todo cristão deve louvar a Deus por mais difícil que seja a sua vida. Mas olha, a história de Paulo nesse trecho não para aí. E diz que, verso 26, que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, enquanto eles cantavam e oravam, quem sabe Deus é tão bom, aí tudo começou a tremer de tal forma que as paredes foram se rachando, as portas caíram e, olha, que terremoto que abre fechadura, abriu as fechaduras de Paulo ali e eles saíram com o tronco e estavam libertos. Me conta, irmãos, é um milagre pequeno ou um milagre grande? Grande milagre? Tá, mas por que não pegou e não defendeu lá antes de ser açoitado, antes de ser preso? É um grande milagre. Mas por que não fez antes? Porque se Paulo quisesse ficar bravo com Deus, falaria isso. Senhor, muito obrigado pelo milagre, mas o que foi? Está atrasado. Mas não era a reação de Paulo. Eu estou dizendo que alguns diriam. Mas Paulo entendia, Deus está comigo. Não importa o que aconteça comigo, Deus está comigo. E quando ele cantava e viu o milagre, o máximo que ele disse falei que ele estava comigo. E o milagre foi feito. Mas agora, quando acontece esse terremoto todo, a tendência, se tiver tudo aberto, o que faz um preso? Fugir. E se todos fugirem, o carcereiro ia ser morto, ia ser assassinado cruelmente. Diz o verso 27, que quando o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, e puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então ele sacou a espada dele e ele ia se matar. Por quê? Porque é melhor estar morto do que estar na mão dos romanos, que iam maltratá-lo terrivelmente. Mas acontece que o povo não fugiu. E diz o verso 28 ali, e diz, mas Paulo bradou em grande voz, em alta voz, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas,
O carcereiro tinha ouvido as canções, tinha ouvido a oração. Ele sabia quem estava ali não era um preso daqueles outros que estavam na cadeia. Ele sabia com quem estava trabalhando ali. É visível, porque o Espírito do Senhor andava com Paulo, ele percebia. E quando isto aconteceu, ele pediu luz, chegou diante de Paulo e de Silas, e verso 30 diz assim, no meio em diante, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Porque ele dizia: eu quero viver como vocês. E olha que estranho. Porque como estava Paulo? As costas rasgadas, pouca roupa rasgada, preso, condenado, e ele dizia: eu quero uma vida igual a tua. Por quê? Porque esse homem viu Deus, não com os olhos, mas com a fé. Paulo diz para ele assim, olha, diz ali, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Por que Paulo disse isso? Porque ele não conhecia Jesus. Ali foi o início de uma conversa, foi a introdução. Crê em Jesus. E diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões de açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Olha, as 3 informações. Primeiro, ele estava com medo de morrer. Muito medo de morrer. Agora, não tinha mais medo, porque tinha aceitado a Deus, a Cristo. E ele falou: vocês não vão ficar presos, vou levar para minha casa. Segundo, ele diz: eu compreendi e quero ser batizado. E foi batizado. E assim, antes de ser batizado, esse não foi nem depois, antes, ele diz: se vou ser cristão, eu quero ajudar a causa do Senhor. Se eu vou ser cristão, eu quero ajudar. E o que a igreja precisa? Que alguém abra a porta? Que alguém feche a porta? Que alguém acenda a luz? Que alguém... Não precisa nada disso, não tinha igreja. O que a igreja precisava é que alguém fosse lá e tratasse as feridas do pregador do Senhor. Porque ele, estando bem, continuaria pregando. O que a igreja precisa hoje? Cuidar de feridas de pregadores? Não estou sabendo de nenhum pregador que está precisando de feridas. O que a igreja precisa fazer é ajudar na pregação da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de chorarmos pelos problemas que temos? Chora! Mas não de nos desesperarmos, porque Deus está conosco. Mesmo que as coisas estejam muito ruins, Deus está conosco. Mas se Deus está conosco, a forma de dizermos que estamos felizes de estar conosco é servirmos ao Senhor. É estarmos com Ele todo dia. Você não está só nem agora, nem quando for para casa, e nem quando você estiver andando por aí no dia a dia, você não vai andar só. Você vai andar com Deus ao teu lado, com o Espírito do Senhor cuidando de você, e eu sei que Ele cuida de mim também. Confia no Senhor. Tenha fé. Não importa o que esteja acontecendo, creia em Deus. Ele vai te ajudar. Se tiver algo para falar, fala com Ele. Mas não briga com Deus. Louva o Senhor, porque Ele ama a mim e ama você. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? No nosso cenário, 382. Não ando só.
toda parte, aonde quer que eu for, meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fluir em seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, videira cheia, amigos sem igual, de tal amigo apoio eu tenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só, em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar, seguro vou, pois Cristo está comigo, e os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual, de tal amigo apoio que obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só, se as tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda aqui com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual, de tal amigo apoio que obtenho. Não ando só, pois ele me é fiel. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso amado Senhor, nosso Deus, hoje nós viemos aqui à Tua casa para buscarmos mais do Teu poder, para andarmos mais confiante em Ti, andarmos de acordo com aquilo que o Senhor está vendo para a nossa vida, Senhor. Mas eu quero lhe pedir que o Senhor nos ajude a sermos fortes, com o poder do Espírito Santo, e que em cada aprovação, a cada dificuldade, nós possamos ser vitoriosos, e que em nossa boca, Senhor, possamos ter louvores a Ti todos os dias, porque sabemos que não andamos sós nesse mundo, sabemos que o Senhor está conosco. Também lhe peço, Senhor, que com o poder do Espírito Santo, nós possamos estarmos ajudando a Tua causa, a Tua obra, cada dia de nossa vida, até a vinda do Senhor Jesus Cristo e depois por toda a eternidade. Leva-nos para as nossas casas com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.